Eu estava assistindo um vídeo do doutor Augusto Nicodemos e ele estava tomando por base o capítulo 7 aos Romanos para negar a existência do livre-arbítrio, a existência da liberdade de escolha que o homem tem. É importante nós levarmos em consideração que, por toda a Bíblia, nós vamos encontrar Deus dando liberdade ao homem para ele fazer as suas escolhas. Deuteronômio 30, versículo 19 a seguir, fala que Deus propõe ao homem vida ou morte, bênção e maldição. E sugere que o homem escolha a vida, a bênção. O mesmo acontece em Josué 24:15. Nós vemos também ele escolhendo, ele e sua família, servir ao Senhor. Os salmos estão cheios desse tipo de expressão, escolher. Salmos 19, versículo 30. Salmos 25, versículo 12. Nós vamos encontrar isso também em Provérbios. Vamos encontrar especialmente no livro do profeta Isaías, a liberdade que o homem tem de escolher. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus coloca os dois caminhos, né? As duas portas para que o homem possa fazer a opção de escolher. Ele vai falar que o homem tem liberdade de crer ou não crer. Jesus fala claramente que o homem escolheu as trevas em vez de optar pela luz, e assim por diante. Acontece que quando nós vamos analisar o livro ou a carta aos Romanos, nós não podemos tomar, como fez o doutor Nicodemos, o capítulo 7 para provar a não existência do livre-arbítrio. Por quê? Porque a carta aos Romanos ela é dividida em dois aspectos. Do capítulo 1 ao 12, vai falar do aspecto educativo, do aspecto doutrinário, didático. Do capítulo 12 ao 16, vai apresentar a parte prática, experimental. Os capítulos 1, 2 e 3 vai falar do estado pecaminoso no qual o homem se encontra. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos são condenáveis aos olhos de Deus, não terão desculpas, sejam aqueles que estão debaixo da lei ou aqueles que estão sem a lei, ninguém vai ter desculpas. Nós vemos no capítulo, na sequência, o capítulo 4 e 5, onde Deus vai falar claramente que o Abraão, bem como o Davi, foram justificados porque creram, e Deus atribuiu justiça a eles. No caso do Davi, o Paulo cita o Salmo 32, onde o Davi vai falar que bem-aventurado é o homem cujas transgressões não são imputadas, né, diante de Deus. Deus perdoando este homem através da sua graça. E o Abraão, a Bíblia diz que ele creu e Deus, né, atribuiu sobre ele justiça. No capítulo 1, versículo 17, nós temos o tema do livro, que é o justo viverá por sua fé. E no versículo 16 é dito que tanto judeus como gregos poderão ser salvos se vierem a crer. No capítulo de número 6, Paulo estabelece o critério para uma vida de santificação e fala sobre a morte de Cristo, e nós morremos no batismo, e assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos para viver em novidade de vida. No capítulo 8, ele fala sobre a carta de euforia, onde não vai haver mais condenação para os que estão em Cristo, vivendo esta aliança, esta vida de fé. E não é por acaso que nós encontramos por 20 vezes a expressão Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, no capítulo 8. No capítulo 7, ao contrário, não vai fazer referência ao Espírito Santo, a não ser vai fazer referência, sim, à lei de Deus, e por 22 vezes. Sem contar com expressões. Mandamentos, encontramos 5 vezes. Preceito uma vez, letra uma vez, e boa, se referindo à lei outra vez. Ou seja, são expressões que estão associadas à lei. No total, 30 expressões. Provando assim que o capítulo 7, o Paulo vai mostrar a necessidade que o homem tem de se justificar pelas obras da lei, e ele não vai conseguir. Por mais que ele lute, ele batalhe, ele não vai conseguir, porque aquilo que ele gostaria de fazer, ele não vai conseguir fazer. E o que ele não quer, ele vai fazer. Ou seja, porque as justiças do homem são trapos de imundícia. Então nós vemos uma expressão também, no mesmo capítulo 7, por 22 vezes, de forma explícita ou oculta. E no capítulo 8, graças a Deus que nós temos o 8, porque ao final do 7, o Paulo falou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas chega no 8, ele tem a resposta, Jesus Cristo.
aquele que trouxe a lei do Espírito de vida e paz. No capítulo de número 9, Israel vai falar da eleição de Israel, dos judeus. No capítulo 10, a rejeição dos judeus. E no capítulo 11, a salvação dos remanescentes. E no 12 termina, portanto, este aspecto doutrinário, educativo e pedagógico. Por isso que nós não podemos pegar o capítulo 7 e tentar provar que não existe livre-arbítrio pelo fato do Paulo estar querendo fazer a coisa boa e não consegue. Ele não consegue fazer à luz do critério estabelecido por Deus na lei de Moisés. E a prova disso está. O Paulo ele pega a metáfora da mulher casada e diz que ela, enquanto o marido vive, ela está ligada e sujeita à lei do marido. Mas o marido morrendo, logo ela está livre para se casar. Ou seja, a lei, Jesus cumpriu ela. A lei morreu para nós, né, no sentido de nos levar a obedecê-la para sermos justificados. Então a lei morreu nesse sentido, agora nós estamos livres para casar com Cristo. E estamos casados. Por isso que nós entendemos que o capítulo 7 não tem nada a ver com a questão relacionada à capacidade de escolher, de decisão que Deus conferiu a cada um de nós. Fica aqui, portanto, esta pequena reflexão. Precisamos ler o livro, ou a Carta aos Romanos, a partir dessa perspectiva, para que nós não venhamos, então, a fazer confusão. Valério Pontes.